Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rogério Rodrigues, psicólogo e coach no Portal do Trader e na Universidade do Trader. Hoje a gente vai estar falando de uma técnica, uma ferramenta dentro da psicologia do trader que com certeza vai ser muito importante e muito eficiente se você conseguir colocá-la em prática. Essa ferramenta chamada de diário de emoções, ela foi uma adaptação que eu fiz de tudo aquilo que eu já li, já estudei dentro da psicologia do trader e dentro dos depoimentos de próprios traders que conseguiram chegar a um nível muito bom de assertividade e de sucesso. Então eu meio que peguei um pouquinho do que cada pessoa falava e desenvolvi, né? Adaptei. Não fui eu que criei ela de fato, mas é uma adaptação daquilo que eu já vi por aí. Então, como que funciona esse diário de emoções? Assim como existe o diário de operações, que é uma das formas de você ver o quanto o trader leva a sério aquilo que ele faz, o diário de operações, ele é uma ferramenta que o trader tem para ter os dados, né, das suas operações, daquilo que ele compra, daquilo que ele vende, de quanto ele ganhou, de quanto ele perdeu, de quanto tempo ele ficou numa operação, quais foram as operações mais lucrativas, quais foram as operações em quanto tempo, qual a distância de operação que mais trouxe lucro, se ele tem mais rendimento em operações mais longas ou mais curtas, se ele é melhor numa compra ou se ele é melhor numa venda. Então, o diário de operações ele demonstra para o trader os pontos fortes que ele tem, assim como os pontos fracos que ele tem, pensando na parte operacional. E aí, como que funcionaria o diário de emoções? No diário de emoções, só para contextualizar o porquê que eu adaptei essa ferramenta dessa forma, um dia eu atendi um cliente que ele operava bem pesado e a reclamação dele era que de terça-feira ele nunca ganhava, ele sempre perdia. E ele não conseguia entender por que que a terça-feira ele sempre perdia na terça, não importava o que ele fazia, ele não conseguia achar um motivo para entender por que ele sempre perdia na terça. E por ele operar pesado, ele sempre podia perder a terça-feira, que ele ia continuar ganhando nos outros dias e ganhando muito bem. Era em torno de 60, 70 mil por dia que ele tinha de meta, e na terça-feira ele costumava perder 40 mil mais ou menos. Mas ele não parava de operar na terça, porque ele queria de qualquer forma descobrir por que aquela terça-feira era amaldiçoado, né? Ele veio cheio de teorias, ele estava achando que era superstição, estava tentando encontrar algum trauma de quando ele era da infância dele, né? E todos os motivos possíveis e imagináveis, assim, as coisas mais complexas para entender por que a terça-feira não dava certo. E aí, de forma simples, eu pedi para ele me relatar qual que era a rotina dele de todos os dias, tanto na segunda, quanto na terça, quanto na quarta, quanto na quinta, quanto na sexta. E nisso ele me relatando, ele era dono de empresas, parceiros com outras pessoas, possuía negócios que traziam bastante lucro e era por isso que ele conseguia se dedicar bastante aos trades, não precisava do rendimento do mercado, então ele conseguia operar de uma forma ainda mais sem muita pressão e isso ajudava muito nos resultados dele. Então, dentro desse relato que ele me passou, que eu pedi para ele aplicar essa técnica de diário de emoções, eu percebi que na terça-feira era o único dia em que ele tinha uma reunião à tarde, uma reunião de negócios com os parceiros que ele tinha. Uma reunião que falava sobre resultados, falava sobre investimento, falava sobre o futuro das empresas, dos negócios. Não era uma reunião qualquer, toda terça-feira existia essa reunião à tarde. Mas para ele, isso era somente uma rotina, não era nada que causava impacto dentro aí da mentalidade dele dentro do mercado. Aí foi quando eu fiz a grande pergunta, né? Eu falo, tá, mas e como que é a sua atenção, né? O seu foco na terça-feira?
Ele falou, bom, eu não vou mentir para você, de fato, na terça-feira de manhã eu estou mais agitado, eu estou mais ansioso, quando eu não estou posicionado, eu meio que perco o foco do mercado, eu começo a pensar naquilo que eu vou falar, naquilo que tem que demonstrar, na reunião à tarde. Então, assim, se eu for parar para pensar de verdade, falar honestamente, é, eu opero de uma forma diferente na terça devido a essa reunião. E assim, ele nunca tinha percebido nisso. E, e era engraçado que mesmo ele me relatando, ele não teve aquela. Não caiu a ficha, ele falou, pô, é isso. Eu falei, bom, tudo demonstra que esse é o único motivo que pode estar te fazendo ter resultados negativos na terça, porque é uma reunião importante, aquilo tira a sua atenção do mercado. E então, se você vai ter essa reunião, é melhor que você não opere nesse dia, porque você vai estar cheio dessas emoções da reunião, nem do mercado que te atrapalham. E aí, às vezes, é melhor que você deixe de operar do que você tentar lutar contra aquilo, que é uma carga muito grande de emoção devido à importância daquele tema, né? Daquela reunião. Ele insistia de que dava para se vencer, dá para se lutar, com certeza, dá para lutar contra isso, dá para você buscar formas de lidar com isso e conseguir operar na terça mesmo tendo uma reunião importante, mas ele não precisava disso, né? Eu falei, explicando racionalmente para ele, no final do dia, se ele tem aqueles 300, no final do mês, se ele tem aqueles 300 mil positivo que ele tinha, é melhor que aqueles 300 mil continuem lá do que tirar os menos 160 mil que ele perdeu todas as terças-feiras. Então, assim, muitas vezes deixar de operar é mais lucrativo do que tentar operar para tentar pegar pouco, né? Eu lembro que o meu coach, o Rodrigo, da Universidade do Tempo, ele sempre falava isso. Não operar também é operar, então é ter sabedoria daquilo que você é capaz e não é capaz de fazer. Então é aceitar que existem condições, e essas condições dele eram condições externas de ambiente, que limitavam a capacidade dele de se focar naquilo que ele estava fazendo. Então, deixar de operar na terça ia fazer com que pelo menos ele não tivesse um prejuízo aí de 160 mil reais por mês. Então, ele deixou de operar, e aí nos dias que ele começou a não. E eu falei, nos dias que você não tiver essa reunião, que ele falou que era sempre, toda terça-feira, você opera e testa. E de fato, ele, no dia de terça-feira que não havia reunião, ele conseguia operar normalmente como os outros dias. Então você vê, é um detalhe tão pequeno, o cara viajou, né? Tava sozinho lá, não tinha com quem conversar sobre aquilo, foi em passado, foi em superstição, quis as explicações mais cabulosas sobre o que estava acontecendo nessa terça-feira, mas era uma coisa simples, que se tivesse relatado ali no diário de emoções dele, ele poderia ter percebido que toda terça-feira é um dia de reunião e aquilo traz consequências para os comportamentos e pensamentos dele. Então, como que funciona o diário de emoções? Agora falando da ferramenta em si. O diário de emoções é muito simples de adaptar dentro da sua rotina de trader. Você vai pegar o seu diário de operações e aí, por exemplo, o diário de operações tem a data lá, né? O dia de hoje, dia 29 de junho de 2017. E aí, antes da data, você cria uma coluna. E nessa coluna você vai colocar como estou me sentindo. Que é tudo que está passando dentro de você antes de você começar a operar. Vamos lá, dormi bem, estou me sentindo bem, tive uma boa noite de sono, não saí para balada, não saí para beber, não acordei bem, acordei inteiro, ou não, acordei mal, saí para beber com os amigos, todo meio de ressaca, ou tive que trabalhar e estudar até tarde, acordei cansado. Você vai relatar tudo, exatamente tudo aquilo que você está sentindo antes de operar. E aí depois, dentro do seu relatório de operações, após cada operação que você realizar, você também vai colocar uma coluna sobre o que você sentiu e o que você acha sobre aquela operação.
o que que aquilo te causou. Ah, a operação foi boa, entrei no ponto certo, saí no ponto certo, estou me sentindo feliz, estou me sentindo confiante, a estratégia está legal, vamos para cima. Ah, operação, peguei no loss, já estou me sentindo desanimado, já estou vendo que o resto do dia vai ser ruim. Você vai relatar para cada operação aquilo que aquilo te causa, as emoções que aquilo está te causando. E aí depois, no final do dia, você cria outra coluna. E nessa coluna você vai colocar um resumo sobre o que você achou desse dia. O dia foi legal, comecei com uma operação negativa, mas isso não me abalou, consegui buscar outras operações, tive paciência de esperar os melhores momentos ou não tive paciência, estava cansado, acordei mal-humorado, não consegui fazer a minha corrida de manhã que eu faço antes de operar e não sei, não estava relaxado, o dia foi ruim. E aí o que, que vai acontecer? É como um famoso coaching, famoso, pô, super famoso, né? Globalmente falando. Ele diz que a melhor forma de medir, de saber se você está crescendo e se desenvolvendo é medindo, tendo dados sobre aquilo. Então, dentro desse diário de operações, você vai sozinho, sem precisar de um coach, um psicólogo que vai te orientar, se sozinho você vai criar dados sobre você e você vai começar a avaliar, pô, nos dias maus, eu percebi que eu dormi tarde. Todo dia que eu tive loss, eu dormi tarde. Ah, todo dia que eu tive loss foi porque eu briguei com a minha esposa no outro dia, ou porque eu bebi à noite, por algum motivo. Ah, pô, perco toda terça-feira. Ah, toda terça-feira tem essa reunião. Eu coloquei aqui que eu sempre fico ansioso de manhã antes de operar. Bom, terça-feira é um problema. Então, assim, aquilo vai criar dados que, assim como os dados operacionais, vão ser dados das emoções, dados pessoais, né, dos seus comportamentos e dos seus pensamentos. Então isso vai te fazer crescer como trader, para você se conhecer melhor, saber melhor quais são os seus dias, quais são os seus melhores momentos e até crescer de forma pessoal, porque aquilo vai te dar detalhes muito ricos sobre você mesmo. Então, quanto mais você se conhecer, é o que eu sempre falo nos vídeos, quanto mais você se conhecer, mais você tem chances de conseguir usar aquilo que você tem de melhor dentro do mercado e não usar aquilo que você tem de pior, evitando que você tenha grandes perdas. Então, o diário de emoções, a técnica é simples assim. Coloque isso em prática. Eu te garanto que isso vai transformar a sua forma de operar dentro do mercado. E se você ainda tiver alguma dúvida quanto a ela, é só me mandar uma mensagem, a gente vai conversando e alinhando isso. E se você tiver algum tema que eu ainda não abordei aqui nos vídeos, é só mandar um e-mail aí que eu preparo o conteúdo, tá bom? Espero que tenham gostado e a gente se vê aí no próximo. Forte abraço, pessoal!